Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Cantor. Foi um russo que vivia em São Petersburgo. A sua mãe foi uma musicista de religião protestante. O seu pai trabalhou na Bolsa de Valores e foi um católico. A religião foi bastante importante para o Cantor. Por causa do frio lá na Rússia, a família, em 1856, se mudou para a Alemanha. Inspirado em sua mãe, Cantor foi violinista. Lá na Alemanha, após estudar em alguns locais, em 1863, Cantor entrou para a Universidade de Berlim para estudar matemática. E teve como professores o Weierstrass, Kummer e o Kronecker. Falando de maneira bastante superficial, Weierstrass tem um resultado que é assim, ó. Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. É um resultado bem famoso de análise. Para quem estuda álgebra, os conceitos de anel e de corpo são bem comuns. Nesse estudo aí, aparece a definição de ideal. Quem inventou a definição de ideal foi o Kummer. O Kronecker tem uma frase famosa que diz assim, ó: Deus fez os inteiros. Todo o resto é obra do homem. Ele era um estudioso de teoria dos números. Então aqui eu falei, bem por cima, alguns dos resultados que foram produzidos por esses professores do Cantor. Esses dois aqui foram os seus principais orientadores. Cantor foi lá, se formou e passou a lecionar em uma escola para moças. Isso foi por um curto período, até que ele conseguiu vaga como professor universitário na Universidade de Saale. Lá nesse local, lecionava o Heine. E Heine inspirou Cantor a estudar outro assunto. Porque lá em Berlim, nessa universidade, Cantor estudava principalmente teoria dos números. Já na outra universidade, agora trabalhando como professor, ele aprofundou seus estudos em série de Fourier. Já vou falar sobre isso daqui, só antes, sobre o Heine. Ele tem um resultado que também é bem conhecido de análise, que diz assim, ó: todo o conjunto do Rn, que é limitado e fechado, é compacto. E se é compacto, é limitado e fechado. Então eu estou falando aí algumas coisas que são de matemática bem avançada. Esses conceitos e teoremas são vistos em outras aulas. Aqui é sobre o Cantor. Daí no trabalho desse matemático eu vou de fato aprofundar no que der para encarar. Série de Fourier.
A ideia é, nós temos uma função f que é suave e periódica. Você nota que esse desenho aqui, ó, ele se repete. E, na verdade, ele se repete infinitas vezes. Cantor estudou sobre o fato de essa soma toda aqui representar aquela função periódica. Nesse estudo, Cantor estudou os infinitos pontos de descontinuidade que podem aparecer na função. E é aí que surge algo que é importante. O estudo do infinito foi essencialmente aqui, ao estudar as infinitas descontinuidades que apareciam em certas funções, que Cantor começou a estudar o infinito. Esses estudos aqui foram em 1872. Em 1874, Cantor produziu um artigo muito interessante. Aqui ele demonstra que existem infinitos que são diferentes. Ao longo da vida, ele foi encontrando outros resultados que tratam do infinito e demonstrações cada vez mais simples. Nesta aula, eu peguei 3 dos principais resultados que Cantor produziu. Eu vou falar sobre conjuntos que são infinitos. Alguns terão o mesmo tamanho, outros terão tamanhos diferentes. Primeiro, nós temos que estabelecer um critério para comparar os tamanhos de conjuntos. Nós vamos dizer que 2 conjuntos possuem o mesmo tamanho se existir uma correspondência 1 a 1 entre os seus elementos. Eu ligo esse com esse, esse com esse, esse com esse. Isso aqui é uma correspondência 1 a 1. Um elemento daqui fica associado a um elemento de lá. Um elemento de lá fica associado a um elemento daqui. E eu consigo repetir o processo para todos os elementos dos conjuntos. Correspondência 1 a 1. Sendo um pouco mais técnico, existe uma função bijetora, daqui para cá. Bom, agora que nós temos um critério para comparar conjuntos, eu vou fazer uma primeira pergunta. Aqui eu tenho os números naturais. Aqui, os racionais positivos. Por exemplo, 3/4, 2/5, 7/9. A minha pergunta é, bom, esses 2 conjuntos são infinitos. Será que eles são do mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes? Quem olha isso uma primeira vez vai pensar, o conjunto dos racionais positivos é maior do que o conjunto dos naturais. Mas não. Cantor demonstrou que existe a mesma quantidade de números racionais positivos e de números naturais. Eu vou dar a demonstração. Esses resultados eu considero todos surpreendentes. Como é que nós vamos contar todas as frações? A ideia é organizar assim, ó. Na primeira linha, eu coloco as frações
de numerador 1 e o denominador vai crescendo. Na linha 2, as frações de numerador 2 e o denominador vai crescendo. Se você pensar em uma fração qualquer, ela estará em algum local aqui na minha tabela. A fração m sobre n é aquela em que o numerador é m, 1, 2, 3, então ela está na linha m, e o denominador é n. Denominador 1, denominador 2, denominador 3. Então eu sei onde está a fração m sobre n. Na linha m, na coluna n. Qualquer fração que representa um real positivo está aqui. Alguns números aparecem repetidos. 2 sobre 2, 3 sobre 3, são 1 sobre 1. Então eu vou riscar esses. Por exemplo, 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. O 2 quartos é 1 meio. Risca os repetidos. Agora eu vou contar, ou seja, eu vou mostrar aquela tal de relação 1 a 1 entre os naturais e os racionais positivos. Nós vamos contar assim, ó, seguindo essas diagonais. Aqui estará associado ao número natural 1. Aqui associado ao número natural 2. Esta fração associada ao 3. Esta fração associada ao 4. Esta fração associada ao 5. Aqui associado ao 6. E assim eu continuo o processo. Eu acabei de fazer isto daqui, ó. 1, 2, 3 e continua. O 1 ficou associado com o próprio 1, que é 1 sobre 1. O 2 ficou associado com o 1 meio. O 3 ficou associado com o 2 sobre 1. E assim eu fui construindo a correspondência 1 a 1 entre naturais e racionais positivos. Portanto, essas duas quantidades infinitas são do mesmo tamanho. Esse artigo aqui, de 1874, aquele primeiro que trata sobre comparar tamanhos dos infinitos. Nesse mesmo ano, Cantor casou e foi passar a sua lua de mel na Suíça, neste lindo lugar aqui. E por coincidência, Dedekind estava tirando as suas férias lá. Disse que, durante a sua lua de mel, Cantor passou um tempão discutindo matemática com o Dedekind. Dedekind é um cara que também se interessava por conjuntos infinitos e ele foi um especialista em números reais. Agora eu vou falar deste artigo aqui, que é de 1891. Aqui, bem nessa parte, Cantor demonstra um resultado que eu já vou falar. Primeiro, deixa eu mostrar o estilo de pergunta. Aqui, ó. Vou considerar todos os números reais do intervalo 0, 1. E aqui, todos os números naturais. A minha pergunta é: será que a quantidade de números reais no intervalo 0, 1
é igual ou diferente do que a quantidade de números naturais? O correto é: existem mais números reais no intervalo 0, 1 do que números naturais. Existem infinitos que são de tamanhos diferentes. E aqui eu tenho o exemplo mais conhecido. Existem infinitos números aqui. São números reais. E essa quantidade é maior do que a quantidade infinita que representa os números naturais. Se eu fosse fazer uma ilustração, aqui é um infinito, só que aqui é um infinito maior. Vou demonstrar isso. É o método que se chama diagonal de Cantor. A demonstração se dá por absurdo. Vamos supor que essas quantidades infinitas são iguais. Se a quantidade de números reais no intervalo 0, 1 é igual à quantidade de números naturais, então existe aquela tal de correspondência 1 a 1. Vou considerar que essa correspondência foi feita e com isso eu pude listar todos os números reais desse intervalo aqui. São números ao estilo 0, alguma coisa. Eles não precisam estar em ordem. Estão apenas listados aqui. Agora, eu vou supor que eu tenho aqui essa lista que enumera todos os números reais. Faz aquela correspondência 1 a 1. Este número real aqui associado ao número natural 1. Este número real aqui associado ao número natural 2. E assim vai. Só que agora eu vou mostrar que eu sou capaz de encontrar um número real desse intervalo que não está nessa lista. Funciona assim. É um certo número n. Bom, ele é 0, alguma coisa. Estou falando em números daqui. Aqui tem um 2. Vou pensar em qualquer número que não seja o 2. Por exemplo, 5. Aqui tem um 9. Vou pensar em outro número. 7. Aqui tem um 0. Vou colocar aqui outra coisa. 3. Aqui tem um 1. Vou colocar aqui um 8. Você entendeu como é que se constrói esse número n? O importante agora é o seguinte. O número n é diferente de qualquer outro número que esteja nessa lista aqui. Por quê? Bom, ele é diferente do A1, porque eles são diferentes na primeira casa decimal. O número n é diferente do A2, porque eles diferem na segunda casa decimal. E por aí vai. Logo, eu comecei dizendo que existe aquela lista que faz a correspondência 1 a 1, mas eu acabei de encontrar um número que não está na lista. E não importa como você monta a lista, sempre sou capaz de encontrar um número real do intervalo 0, 1 que não está lá. Portanto, essa lista, aquela correspondência 1 a 1, não existe. Então, eu concluí que esses infinitos são de tamanhos diferentes. Em particular, que existem mais reais no intervalo 0, 1 do que números naturais. São infinitos de tamanhos diferentes. O próximo resultado é assim. Vou colocar aqui
dois desenhos. Assim. Agora eu vou falar da quantidade de pontos que nós temos nesse quadrado e nesse segmento de reta. A minha pergunta é: onde é que existem mais pontos? Só nessa linha aqui ou em todo esse quadrado? Melhorando a pergunta, será que a quantidade de pontos aqui e aqui é igual ou diferente? A resposta eu considero muito surpreendente. É assim, ó. Existe a mesma quantidade de pontos no quadrado unitário e de números reais no intervalo 0, 1. O infinito, que representa a quantidade de pontos aqui, é exatamente igual ao infinito que representa a quantidade de pontos naquele quadrado. Esses resultados nós olhamos e à primeira vista não parece fazer sentido. De fato, só dá para acreditar nisso vendo a demonstração. Vou demonstrar esse aí. Funciona assim. Bom, como eu estou afirmando que é a mesma quantidade, eu tenho que fazer aquela correspondência 1 a 1. Vou pegar um ponto aqui e um ponto aqui. Nota como existe, de fato, essa correspondência. Esse ponto tem coordenadas x e y. Ele é 0, alguma coisa no x, 0, alguma coisa no y. Este ponto aqui será o seguinte. Ele é 0, alguma coisa. Eu pego esse x1 e coloco aqui, esse y1 e coloco aqui, esse x2 e coloco aqui, esse y2 e coloco aqui, esse x3 e coloco aqui, esse y3 e coloco aqui. Você nota que, dado qualquer ponto aqui no quadrado, eu consigo construir um ponto aqui no segmento de reta. E dado um ponto aqui no segmento de reta, eu consigo associá-lo a um certo ponto aqui no quadrado. Aí está a correspondência 1 a 1. De maneira muito impressionante, o infinito que representa a quantidade de pontos aqui é exatamente igual ao infinito que representa a quantidade de pontos aqui. Esse resultado é de 1877. Ele é tão surpreendente que Cantor enviou uma carta para o Dedekind comentando sobre isso. E o próprio Cantor escreveu o seguinte: eu vejo, mas não acredito. De tão surpreendente que ele considerou este teorema que demonstrou. Vou colocar uns termos técnicos. Aleph 0 e Aleph 1. O que é isso aqui? Aleph 0 é o infinito que está relacionado aos números naturais. Aleph 0 é a quantidade infinita de números naturais. E Aleph 1 é a quantidade infinita de números reais, ali do intervalo 0, 1. São infinitos diferentes. Aleph 0 e Aleph 1. Cantor tentou por muitos anos o seguinte: será que existe algum conjunto com cardinalidade entre Aleph 0 e Aleph 1? Sendo mais informal, será que existe algum conjunto infinito que tenha mais
elementos do que os naturais e menos elementos do que os reais do intervalo 0,1, ele passou muitos anos tentando isso, é o que se chama de hipótese do contínuo, e não conseguiu chegar a alguma conclusão. Então isso aqui é algo que eu mostro em outra aula, porque o Cantor não conseguiu resolver o problema. Ele se esforçou realmente bastante nisso daqui, o que o levou a um certo esgotamento. Cantor começou a sofrer de depressão. Um dos motivos foi não conseguir avançar mais o seu trabalho. Outro motivo bem importante foi o fato de que o Kronecker foi um crítico muito severo do trabalho de Cantor. Em certo sentido, aqui ele tinha um inimigo. É que o Kronecker é aquele cara que considerava que Deus só fez os inteiros. Aqui você tem que entender de maneira bem literal. Ele tinha essa fé da existência de um Deus que só produziu os números inteiros. O resto seria obra do homem. Só que Cantor demonstrou, por exemplo aqui, de que existem conjuntos que são infinitos e maiores do que os inteiros. Surgiu aí um problema relacionado à matemática e religião. Como é que Deus pode criar só os inteiros se surgiu um conjunto maior? Isso aí na cabeça do Kronecker era uma certa heresia. Achar que poderiam existir infinitos maiores do que os inteiros. Porque isso acabaria de alguma maneira interferindo na obra de Deus. Então Cantor, a partir ali de 1874, começou a sofrer de depressão e ele provavelmente tinha aquilo que hoje se chama de um transtorno bipolar. Aliados a esses transtornos, ele começou a ter algumas ideias malucas. Como ele não conseguiu avançar na matemática, acabou meio que trocando de área e foi para a literatura. E ele publicou um artigo para dizer que nunca existiu Shakespeare e que quem escreveu aquelas obras foi Francis Bacon. Então você nota que ali no final da sua vida, Cantor começou a ter uma ideia razoavelmente maluca. As obras de Shakespeare, na verdade, foram todas escritas por outra pessoa. E Cantor foi para o sanatório diversas vezes. Foram várias internações por causa da sua depressão e dos seus transtornos. Em 1902, em 4, em 7, em 11. Depois teve a Primeira Guerra Mundial. Em 18, aqui diversas datas em que ele foi internado em um sanatório. Por isso que ele acabou pegando a fama de maluco. Ele trabalhava com uma matéria que as pessoas em geral não entendiam, essa história de infinitos de tamanhos diferentes. Ele tinha forte oposição lá daquele cara, o Kronecker. Esse aqui, Cantor falava aquelas bobagens sobre Shakespeare. Pegou a fama de maluco. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.